O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu diácono, caros irmãos. Nós estamos hoje, então, no 3º domingo da Páscoa e, mais uma vez, temos uma aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, confirmando aquilo tudo que ele dizia da sua vitória sobre a morte. Se a gente for lembrar, há 2 semanas, no 1º domingo da Páscoa, a gente vê o túmulo vazio, João e Pedro que correm até o túmulo e constatam que está vazio, acreditam, por causa da palavra de Maria Madalena, foi a primeira que viu. Semana passada a gente teve uma outra aparição, os discípulos trancados com medo, não foi isso? E Jesus chegou para eles e disse: "A paz esteja convosco", não é isso? E depois enviou o Espírito sobre eles. Tomé não estava com eles, na outra semana Jesus apareceu de novo, mandou que Tomé tocasse a sua mão. "Aqui, Tomé, encosta aqui, não sejas incrédulo, mas fiel." E hoje a gente tem mais um texto, mais uma aparição, mais uma narrativa, que está no Evangelho segundo Lucas, que vem depois dos discípulos de Emaús, um texto conhecido nosso também, bonito, em que Jesus aparece para 2 discípulos que peregrinavam, voltavam para Emaús, tristes, abatidos. Jesus fala para eles, começa a recordar nas Escrituras tudo que dizia respeito a eles, a sua pessoa, a sua ressurreição. Depois, quando se senta à mesa e parte o pão, eles reconhecem Jesus e voltam correndo para avisar. E aí, na sequência, nós temos esse texto de hoje, essa outra aparição. O último versículo, inclusive, dos discípulos de Emaús está aqui, diz, né? Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu de novo para eles, no meio deles. E mais uma vez a palavra dele: "A paz esteja convosco." Esse é o primeiro dom de Cristo ressuscitado para nós, o dom da paz. E eu lembro que eu fazia essa reflexão semana passada: quanto vale isso? Quanto vale a paz? "A minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz." Uma paz que é muito mais do que a ausência de guerra, uma paz que Jesus viveu mesmo na cruz. "Em tuas mãos entrego meu espírito, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso." Jesus está em paz em todos os momentos e nos dá esse dom para que nós também tenhamos paz, mesmo nas contrariedades que a gente enfrenta, e são tantas, né? Ainda estavam com medo. E aí, detalhe, né? O evangelista Lucas, ele quer destacar algumas coisas aqui. A concretude, vamos dizer assim, da ressurreição. Que não foi só uma aparição de quase que um espírito, um fantasma,
mas que ele realmente ressuscitou em carne e osso. Lucas quer destacar isso, a gente vai ver isso aqui na sequência. Lucas era grego, era um médico grego, pagão, portanto, ou seja, não fazia parte do povo de Israel. Ele recebe ali o anúncio do evangelho, talvez um pouco mais tardio, foi companheiro de São Paulo nas viagens apostólicas, e a fé chega a Lucas no momento que ela começa a se expandir pelo Mediterrâneo, pelas primeiras cidades ali. E Lucas então se dispõe a escrever e mostrar como Jesus é Senhor e Salvador também desses outros povos. Lucas tem um evangelho um pouco mais tardio, assim como o de João também. Quando ele escreve, já existiam os evangelhos de Marcos e de Mateus, já eram conhecidos, já eram lidos pelas comunidades, já copiavam e partilhavam aquele evangelho. E Lucas, inclusive, utiliza Marcos e Mateus como fonte para o seu evangelho, mas ele traz outros conteúdos, outros testemunhos que ele ouviu, e ele coloca ali a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, outras parábolas, a passagem dos discípulos de Emaús também, e tantas outras tradições que ele foi recebendo e anotou no seu evangelho. Mas tem uma característica que é justamente essa: quem são os destinatários? Lucas não escreve propriamente para o povo judeu, para o seu povo, pelo contrário, ele escreve para os gregos, para os que eram considerados pagãos, que não esperavam o Messias, não conheciam Cristo nem a tradição do Antigo Testamento. Então ele quer destacar muito isso, ele quer mostrar como Jesus veio para a salvação de todos. E entre os gregos, por exemplo, a filosofia grega já existia ali 300, 400 anos antes de Cristo, né? Com Platão, com Aristóteles, enfim. A filosofia grega já tinha assim, essa intuição da eternidade da alma, né? Que a nossa vida não acaba com a morte. De alguma maneira eles intuíam isso, havia textos sobre isso, e aí ali, tapeando ali, né, as apalpadelas, acabavam às vezes incorrendo em erros, falavam, por exemplo, da reencarnação, ou de coisas desse tipo, mas de alguma maneira intuíam, né, que a vida continuava depois da morte, enfim, a alma, ela permanecia e o corpo morria. E aí Lucas queria escrever para esse povo, e quer mostrar que a ressurreição de Jesus foi mais que isso, foi uma ressurreição também na carne, no corpo dele, o corpo ressuscitou. E aí diz aqui, ó, por que vocês estão com essas dúvidas? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Quer dizer, não dá para ser mais claro. Eu não sou um fantasma, tem carne e ossos, pode tocar aqui. O que isso está querendo mostrar? Que Jesus ressuscitou de fato em carne e osso, né? Não foi só o Espírito que apareceu, não foi só uma aparição, um fantasma, coisa assim. Então, meus irmãos, essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. Quando nós morrermos, um dia vai chegar a nossa hora, a gente vai ser sepultado, a nossa alma vai para o céu, e depois, no último dia, a ressurreição da carne, não é isso? A gente no céu, a gente vai estar só a nossa alma, nosso espírito, ou a gente vai estar por inteiro de corpo e alma? O que vocês acham aí? Como é que é isso? Não sei, padre, isso é um mistério, né? Vou estar de corpo e alma ou vou estar só a alma? Fala aí, não sei, fala você. Não, eu não sei. O que você... fala aí, eu fico em dúvida, né? Quem acha que a gente vai estar ressuscitado em corpo e alma aí? Alguém? Tem gente que levantou a mão aí. E quem acha que é só a alma? Levanta a mão aí. Levanta aí não, eu não, levanta você. Então, a nossa fé diz que a gente vai ressuscitar em corpo e alma. Olha aqui o que diz aqui a profissão de fé. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Olha aí, ressurreição da carne. No céu, como é que vai ser isso? Mas a gente vai ter, olha aqui, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Nós não vamos virar fantasma, não. Então, a gente vai ter carne e ossos. Ai, padre, não é possível, padre. Pensei que eu ia ficar livre da minha osteoporose, minha artrite, minha artrose. A gente não vai ter osteoporose, nem artrose, nem artrite, não. Não vai ter doença, mas vai estar em corpo e alma. É um corpo glorioso. É um mistério para nós, mas nós não sabemos como é. Mas o que é de fé
é que a ressurreição não é só da alma ou espiritual, mas ela tem algo para nós misterioso de corpóreo, de concreto. Nós vamos nos reconhecer diante de Deus também e manter a nossa individualidade. Uma ressurreição em corpo e alma. Então, é assim que vai ser, né? Isso é o que nós sabemos. Mais do que isso, é mistério, nós não temos detalhes, né? Inclusive, São Paulo, ele responde quando ele é questionado sobre isso. Ele fala: vocês perguntam de que modo vai ser a ressurreição. Mistério para nós. Mas a semente que cai na terra, quando morre, depois ela é destruída ali na terra, mas Deus tem condições de dar a ela um corpo novo, e ali surge a planta, a árvore, e assim por diante. Olha aí, São Paulo, quando responde isso, é aos Coríntios, na carta aos Coríntios. Em Corinto era uma cidade grega, eles tinham também essa mentalidade, que era própria deles, né? Então Lucas está querendo mostrar como a ressurreição se dá concretamente. Um fantasma não tem carne e ossos, como estás vendo que eu tenho, mostrando que a ressurreição é algo muito concreto. Muito bom. E aí ele continua, como se não tivesse satisfeito, não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus perguntou: vocês têm aí alguma coisa para comer? Olha só, comer, né? Deram a ele um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Comeu o peixe. Ele botou na boca, não caiu no chão assim, né? Atravessou um fantasma, caiu no chão. Não, ele comeu. Que coisa, né? Não precisa, né? Não precisava comer, porque ressuscitado, a morte não tem mais poder sobre ele. Jesus não fica enfermo, né? Não fica, enfim. Se ele não comer, vai acontecer o quê? Vai morrer de fome? Não vai. Vai ficar doente? Não vai, né? Mas ele come um peixe aqui. Então, olha o que Lucas quer destacar, né? Justamente a certeza dessa ressurreição também do corpo. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus, toda a criação é obra de Deus e toda ela é boa, e Deus viu que era muito bom. Então Jesus vem resgatar a humanidade como um todo, e toda a criação de alguma maneira espera, geme e espera pela redenção, né, do nosso corpo e do mundo inteiro, novos céus e nova terra, né? Então, se não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Para que Jesus deixaria? Já nos deu o seu Espírito, não precisa de mais nada. Então, justamente mostrando como tudo que Deus criou, Ele acolhe, né? E aí a gente vai ver como Jesus é, como que o coroamento, a conclusão de todo esse caminho, que Lucas quer mostrar também para aqueles que não conhecem. A tradição de Israel, o Antigo Testamento, todo ele fala sobre Jesus, meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro. Por isso a igreja nunca o desprezou, sempre o acolheu como escritura sagrada também. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus, desde Adão, Jesus é o novo Adão, que recria a humanidade, até os profetas, até João Batista, que aponta para ele todos os personagens grandiosos do Antigo Testamento, os patriarcas, Moisés acima de tudo e mais que todos, o rei Davi e tantos outros, todos de alguma maneira apontam para Cristo, né, e nos ajudam a perceber melhor quem Ele é. E Ele diz aqui isso, né? Então, Jesus, depois de mostrar para eles com suas ações, Ele explica e fala: são essas as coisas que vos falei quando estava convosco, e vocês ou não acreditaram, ou precisavam de confirmação. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todos eles apontam para Cristo. Jesus é o cumprimento perfeito da Escritura. Nele, Deus nos diz tudo. E aí depois tem uma expressão aqui, que eu queria refletir com vocês e partilhar, né? Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Essa semana, enquanto eu li esse texto, eu fiquei meditando, eu fiquei pedindo isso a Deus: Senhor, faz isso comigo também, né? Como é que foi isso, né? Como é que Ele abriu? Você deu o seu Espírito, Ele deu uma compreensão, Ele enviou uma luz ali para que eles tivessem mais clareza, não sei. Mas aqui diz, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Eu fiquei pedindo isso para mim, peçam para vocês também, eu peço para vocês também, que Jesus nos dê clareza, nos dê sabedoria para compreender. E esse verbo aqui, abriu a inteligência, ele se repete aqui nesse capítulo pela terceira vez. Eu falei dos discípulos de Emaús, que é o texto imediatamente anterior a esse aqui. Ali ele aparece duas vezes, e aqui a terceira.
Quando Jesus está caminhando com os discípulos e vai explicando a Escritura, a mesma coisa. Não era preciso que o Cristo passasse por tudo isso para entrar em sua glória, ou que sofresse tudo isso para fazer a sua Páscoa. E começando por Moisés e pelos profetas, explicava tudo que dizia respeito a ele na Escritura. Mesma coisa. E ele começa ali. E aí depois ele se senta à mesa, quando chega em Emaús, Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem. E aí diz, o texto diz assim, que quando ele partiu o pão, os seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Os seus olhos se abriram no partir do pão. Então, é o mesmo verbo aqui, abrir. E tem mais uma ocorrência. Mais à frente, quando Jesus então desaparece deles, diziam um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? E partiram às pressas e voltaram aos companheiros. E aí a gente chega nesse texto aqui. Esse texto: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, enquanto nos explicava as Escrituras. Esse explicava é o mesmo verbo aqui. Seus olhos se abriram, e aqui abria a inteligência dos apóstolos. Também explicava, é o mesmo verbo. A gente pode traduzir como abrir ou como explicar. Então, se a gente quiser, a gente pode traduzir também: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras, ou nos explicava as Escrituras, nos abria. Então, Jesus abriu a Escritura, seus olhos perceberam, seus olhos se abriram. E nós abrimos a Escritura, nossos ouvidos se abrem para nós acolhermos também a palavra de Jesus, né? Então, que seja assim conosco, né? Estejamos atentos aqui à Escritura, que nós ouçamos, que nós vejamos a Cristo, né? E aí essa palavra se confirma na nossa vida. Eu queria concluir aqui com essa segunda leitura da carta de João, justamente que fala sobre isso, né? Sobre quantas coisas Jesus propõe que se abram para nós aqui, né? Se abrem nossos olhos, se abrem nossos ouvidos, se abre a nossa inteligência, para a gente reconhecer Jesus no partir do pão, reconhecer Jesus na Escritura, reconhecer Jesus nos irmãos. A segunda leitura fala sobre isso aqui. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Jesus está conosco, caminha sempre conosco, nos ajuda a carregar a cruz. Que nós tenhamos os olhos e os ouvidos abertos para reconhecer isso, reconhecer Jesus de tantas maneiras que se faz presente entre nós, na sua palavra, na Eucaristia, no irmão que está ao nosso lado, né? Que estende a mão para nós. Amém.